Shalom, meus queridos, que o Eterno abençoe a todos os irmãos que estão acompanhando este trabalho. Boker Tov, meu nome é Fábio Pires, hoje é dia 24 de agosto de 2020, o dia 4 de Elul, de 5780. Que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Mais uma vez, bendito seja o Eterno. Ele nos dá mais uma oportunidade de fazermos e trazermos aqui mais uma mensagem do nosso podcast, do canal Fábio Pires. E hoje o tema é um tema muito oportuno, que inclusive nós analisamos ontem, para quem acompanhou na live do dia 23/8, no canal Verdade Revelada, a live com o nosso amado irmão Neemias Gomes. O nosso tema de hoje, ponteando, o que nós comentamos ontem, o que nós expusemos ontem, a Torá segundo Shemot, segundo o Êxodo, capítulo 20. Acompanhe então a nossa exposição. Acompanhe-nos também nas redes sociais, lá no Instagram, @Fabio73book, @CEET_Derech_Zahav, @CE. Acompanhe também a nossa mais nova página, @Relacionamentos da Torá. Todas elas que eu comentei estão no Instagram, ok? Essa última página é uma página mais para relacionamentos conjugais, no sentido de reflexões, não tanto de aconselhamento. Portanto, trazemos a reflexão para todos os irmãos sobre relacionamentos conjugais e também com relação ao que nós temos como relacionamentos de amizade. Isso é muito importante, tá, irmãos? É sempre bom a gente ter relacionamentos saudáveis, é isso que o Eterno requer de nós também. E sendo assim, entendo que ter relacionamentos saudáveis, porque isso é um mandamento da Torá, inclusive, nós chegamos a ter aí uma página especial para isso. Então, @Relacionamentos da Torá, lá no Instagram, ok? Se você também quiser nos acompanhar no Twitter, Fábio73B. Se você quiser deixar mensagens de e-mail para maiores informações, repito, tem alguns e-mails para serem lidos. Vamos respondendo aos pouquinhos para os nossos amados irmãos, ou respondendo também nos comentários. O nosso e-mail é fabio73b@gmail.com. Lembrando que nós somos aqui apenas disseminadores da palavra do Eterno. Deixamos claro também, não somos gurus. Nós, da minha parte, não aceitamos o que muito existe dessa coisa de veneração. Vamos ver o que o fulano de tal acha deste assunto. Vamos ver o que o fulano de tal pode nos responder acerca desse assunto. Meus irmãos, as pessoas que se comportam assim estão se comportando da mesma forma do que dentro das congregações evangélicas. Isso é um passo, é um pé para a idolatria. Tá, e eu falo sobre isso por quê? Porque a idolatria, ela está inerente, isto é, ela está dentro do ser humano, e ela se manifesta no ser humano das piores maneiras possíveis. Então, o que a gente coloca é que a mensagem que está sendo passada aqui tem como objeto principal a palavra do Eterno, as Escrituras. Então, como sempre nós falamos, podemos falar para 25 pessoas, 250 ou 25 mil pessoas inscritos. Essa coisa de inscritos nos canais se tornou uma febre, se tornou uma mania, uma tendência, na minha opinião, nefasta. As pessoas brigam por views, por likes, fazem vídeos apelativos, vídeos sensacionalistas, e muitas das vezes dentro da nossa área aqui da disseminação da doutrina e da área da restauração, por exemplo, já infelizmente e lamentavelmente estamos vivendo conflitos com relação a isso. Nós temos que ser adultos nas nossas mensagens, nós temos que estar pautados em primeiro lugar nas Escrituras, na doutrina santa de Hakadosh Baruch Hu, que está pautada na Torá. Isso é muito importante, o nosso assunto também é sobre isso. E para você que não acompanhou os nossos trabalhos anteriores, desde o dia 13 de julho
nós temos feito alguns trabalhos simples, na verdade, né, humildes, porque são mensagens simples, né, onde nós falamos através desse formato de podcast como se fosse um programa de rádio. Então é como se você estivesse ouvindo um programa de rádio lá das antigas, né, de antigamente, só que hoje com uma tecnologia muito mais apurada. E aqui nós fazemos em formato de live, nós estamos falando ao vivo. E isso é muito importante. Quando a gente fizer algo gravado, nós também seguramente vamos avisar. E nós avisamos um dia antes, se vocês podem acompanhar dentro das nossas marcações, das nossas postagens, nós avisamos sempre na tarde ou na noite anterior o tema que nós vamos falar no dia seguinte. Agradecemos a todos que estão nos acompanhando, as pessoas que estão trazendo aqui muitas das vezes perguntas, comentários. Podem comentar livremente nos comentários. Coloquem também, se vocês desejarem, para o nosso e-mail, ou deixem as mensagens lá nos comentários quando o vídeo ficar pronto. Tá? Vocês têm essa liberdade. Só não há, na verdade, a aprovação de comentários ofensivos, jocosos, né? Isso não falta de respeito, não fazemos com ninguém, né? Não podemos fazer com ninguém de nenhuma doutrina, de nenhuma religião. Questionamentos são diferentes, aí sim as pessoas podem fazer questionamentos, que sejam questionamentos respeitosos, tá? A gente preza muito por isso. Então vamos lá, a mensagem de hoje, mensagem 18, podcast canal Fábio Pires, com o tema A Torá segundo Shemot, Êxodo capítulo 20. Se vocês se lembrarem, nós falamos muito sobre as características das congregações primitivas formadas por Shaul HaShaliach na semana passada. Irmãos, sinceramente, levem os trabalhos do podcast da semana passada para pessoas de igrejas evangélicas, principalmente para teólogos e pastores, porque muitas das vezes eles se esquecem, na verdade, da forma, da maneira que o Eterno agiu nas congregações primitivas. E se essas pessoas se atentarem a isso, principalmente, em se atentando a isso, elas vão perceber que o cristianismo tem um grande erro e há algo muito complicado dentro desta doutrina a qual as pessoas seguem. Eu estive no cristianismo, fiz parte do cristianismo, cresci, na verdade, conheci a palavra de Hakadosh Baruch Hu pelo cristianismo. Então o cristianismo ele foi muitíssimo importante na minha vida. Só que o cristianismo não é suficiente, porque ele não nos mostra maneira suficiente para conhecermos ao Eterno, nem para conhecermos ao seu filho Yeshua HaMashiach. E eu afirmo isso categoricamente, porque eu conheço daquilo que eu passei. Isso é muito importante nós deixarmos claros, meus irmãos. E o trabalho também, o objetivo desse podcast é trazer elucidações, primeiro, trazer reflexão para que você possa refletir sobre aquilo que está sendo colocado. Tá? E hoje, por incrível que pareça, eu vou trazer aqui a Bíblia de Estudos de Genebra, ou Bíblia de Estudo de Genebra, na versão revista e ampliada, isso da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Trinitariana, a gente sabe disso, da editora Cultura Cristã, como está marcado aqui, The Spirit of the Reformation Study Bible. Então, o Espírito, ou a Bíblia de Estudo do Espírito da Reforma. Que interessante. Vamos ver então o que esta Bíblia calvinista tem a falar sobre Shemot, capítulo 20. Para isso, nós precisamos fazer a leitura deste capítulo. Nós vamos fazer então a bênção da Torá. Sempre que você fizer a leitura da Bíblia, você se lembra no cristianismo, eu me lembro disso muito no cristianismo também, antes de nós abrirmos a Bíblia, nós orávamos antes. Isso não é um costume cristão que foi criado pelos cristãos, é um costume judaico, tá, irmãos? Então, nós fazemos isso, um costume israelita, nós fazemos isso em reverência à palavra do Eterno. Reverência essa que muitas pessoas hoje não estão tendo, infelizmente, por causa dos tempos terríveis. Se você quiser saber mais a respeito desses tempos terríveis, leia 2 Timóteo capítulo 3, que você vai se atentar àquilo que eu estou comentando. Então diz assim, a bênção da Torá: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Ve'charev na Adonai Eloheinu divrei Toratecha, befinu vefiot amecha bet Israel,
ונחיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה Adonai noten HaTorah. Em português, e você não precisa fazer em hebraico se você não souber. Você pode fazer a bênção em português, tá, irmãos? Deixamos isso muito claro também. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos prescreveste ocuparmos-nos com as palavras da Torá. Rogamos-te, eterno, nosso Elohim, tornar agradáveis as palavras da tua Torá em nossa boca e na boca do teu povo, a casa de Israel. Assim sejamos nós, nossos descendentes, a descendência dos nossos descendentes, os descendentes do teu povo, a casa de Israel, todos conhecedores do teu nome e estudantes da tua Torá, pelo seu valor. Bendito sejas tu, eterno, que ensinas a Torá ao teu povo Israel. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos escolhestes dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que nos deste a Torá. Amém. Então você que reconhece a Torá, você que reconhece as Escrituras e se considera enxertado pelo sacrifício de Yeshua, Baruch Hashem, bendito seja o Eterno. Então somos aqui, como diz esta oração, povo do Eterno. Bendito seja Ele que nos escolheu para sermos o seu povo. Tema de hoje, então, Shemot, capítulo 20. Vamos fazer essa leitura. E para nós termos uma ideia, quando Yeshua fez o partir do pão, né, na ceia, ele fez uma oração, ele fez um agradecimento, ele fez uma brachá. E essa brachá que ele fez foi uma brachá do costume judaico, porque ele também seguia esses costumes, que também são pequenas tradições, né, muitíssimo importante. Então, provavelmente ele disse, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré mineh haaretz. Para a gente exemplificar aquilo que Yeshua fez como um bom judeu, com a tradição judaica, e que ele também seguiu a tradição, ao contrário de algumas pessoas colocam. Então vamos lá. Torá, mensagem 18, a Torá, segundo Shemot, segundo Êxodo, capítulo 20. Yeshua estava ligado, totalmente ao cumprimento da Torá. Nós sabemos disso. Então é muito importante que nós estejamos ligados nesse assunto e saber situar isso. Primeiro ponto, você reconhece o Elohim de Israel, Criador de todas as coisas, queira chamá-lo de Deus, queira chamá-lo de Yahvé, queira chamá-lo de Eterno, Yud-He, Vav-He, Yahweh, Yahoo, não sei a forma que você o chama. Queira você chamá-lo desta forma ou de qualquer outra forma que está ligado, obviamente, à sua essência, nós estamos falando sobre ele. Se você reconhece o que foi colocado no chamado Antigo Testamento, erroneamente colocado, né? Porque o nome não é Antigo Testamento, mas sim Tanar, que é Torá, Navim, escrito dos profetas maiores, e Ketuvim, escrito dos profetas menores, e dos demais livros, Cantares de Salomão, Eclesiastes e assim por diante. Então o Tanar, que se erroneamente chama de Antigo Testamento, se você reconhece aquilo que se chama de Novo Testamento, erroneamente chamado de Novo Testamento, no seu hebraico Brit Hadashah, você considerando isso e sabendo que isso é fundamental para a tua vida, você tem lá então prescrições que foram dadas logo no início, no livro de Êxodo, os chamados 10 ditos, os chamados 10 mandamentos que servem para mim e servem para você. Então, fundamental que nós estamos reconhecendo isso, só que nós temos que fazer o quê? Ir mais além. O cristianismo lhe para, você reconhece, você sabe que isso expressa a vontade do Eterno, o cristianismo fala sobre isso também, obviamente que eu não sou nem maluco e nem leviano de falar que isso não é verdade, só que existe um ponto, tropeça-se no quarto mandamento. O Shabat ele foi dado para todos, até existe temas dentro do judaísmo que diz que o estrangeiro, né, naquela época, ele não precisava guardar o Shabat, mas existe um outro ponto,
de que o estrangeiro está chegando à nação de Israel, trabalhando para um israelita, ele cumpria toda a Torá. Ele era obrigado, inclusive, a cumprir todo o Shabat. Por que eu estou falando isso? Porque existem estudos judaicos que dizem que o Shabat ele não é necessário, os outros mandamentos sim, mas isso não é um consenso dentro do judaísmo, irmãos. O Eterno, como nós falamos ontem, inclusive na live, prestem um pouquinho de atenção nesse ponto, o Eterno ele falou em 70 línguas. Isso é muito importante, irmãos. E ele falou em 70 línguas das nações que existiam naquela época, tá? Então, se nós concordamos com isso, se nós sabemos que isso é verdade e isso representa uma verdade, ele, falando em uníssono, ecoando dentro dessas 70 línguas ao mesmo tempo, opa, isso serve para nós. Servia para o asteca, servia para o maia, servia para o sumério, servia para o chinês. Sabe por quê, irmãos? Porque matar é contra a Torá do Eterno. Aí algumas pessoas falam assim, poxa, mas como que o Eterno mandava matar as outras nações? Essa pergunta é muito recorrente. Irmãos, o Eterno mandava fazer isso porque ele sabia que isso era necessário, porque as nações estrangeiras iriam corromper Israel. Qualquer pessoa que possa estudar a palavra sabe que isso representa uma verdade. Agora, se a pessoa não estuda, ela não vai saber disso. E quem geralmente faz esse tipo de pergunta? Geralmente as pessoas que não estudam as Escrituras. Leia-se, ateus, agnósticos, irmãos que têm pouquíssima base e criticam as Escrituras. Eu preciso circuncidar o meu filho. Agora nós temos um estudo sobre isso. Você pode sim circuncidar a partir do momento que você reconhece a Torá do Eterno. Ou você fica sem circuncidar, porque nós entramos pela aliança de Yeshua HaMashiach. Eu preciso. Vocês cumprem Torá, vocês reconhecem Torá, vocês agora fazem sacrifício dos seus pecados, vocês matam animais? Por favor, quem foi que disse isso, irmãos? Irmãos, esses são comentários espúrios, são comentários, na verdade, muito rasos. E onde nós temos pessoas que deveriam, às vezes estão há 20, 25, 40 anos nas igrejas e fazem esse tipo de pergunta. E se você está ouvindo o nosso podcast, você sabe da franqueza que nós abordamos esses assuntos, e se você está encaixado nesse grupo 25, 30, 40 anos de igreja evangélica, você não deveria fazer mais esse tipo de pergunta. Você deveria já estar sabendo, porque você diz que você lê as Escrituras, lê a palavra de Hakadosh Baruch Hu, lê a palavra do Eterno, lê a palavra de Deus. Poxa, você deveria estar ciente disso. Pior ainda, o líder. E você, líder que está nos ouvindo, se você também faz esse tipo de pergunta e questiona isso, você precisa fazer seriamente uma revisão da tua liderança dentro da tua congregação, dentro da tua igreja, irmão. Porque isso não são perguntas que devem ser feitas. Porque aquele que estuda o mínimo, ou que faz um mínimo num curso de teologia, vamos piorar as coisas, teólogos, professores de teologia fazendo esse tipo de pergunta. São perguntas inaceitáveis perante ao Eterno. Porque nós sabemos que verdadeiramente a palavra do Eterno ela é suficiente. E nós vivemos hoje num momento onde o sacrifício de um justo foi feito. Só que também quando nós abordamos a história das congregações primitivas, como nós fizemos na semana passada, por exemplo, há muito contexto histórico que as pessoas não sabem, porque lhes foi o quê? Escondido pelo sistema católico protestante. As pessoas não sabem que aquelas congregações primitivas, as igrejas chamadas igrejas primitivas pelo cristianismo, que não tinham nada de igrejas, eram congregações judaico-messiânicas ou judaico-nazarenas, aos novos conversos, aos chamados gentios que se convertiam pelo testemunho de Yeshua, ora, era ensinado a Torá, que nós vamos conversar agora e comentar sobre isso agora. Nós precisamos colocar os pingos nos is, irmãos. Então, meu querido, Yeshua está voltando. Como que pode haver pessoas ainda sem o conhecimento da palavra do Eterno? Como pode haver pessoas que têm dúvidas
básicas. E tem tanto tempo de igreja, irmãos. Como o cristianismo pode fazer isso com essas pessoas? E algo que eu digo, a responsabilidade é da liderança. E estes líderes pagarão por ensinar errado para essas pessoas. Sim, pagarão. Yeshua fala sobre isso em Matitiahu 5. Que aquele que ensinar um mandamento, ou não ensinar um mandamento, ou ensinar de uma forma pequena, será o menor no reino de Elohim. Então vamos levar isso em consideração. O Eterno leva em consideração o nosso discernimento. Quando eu comia carne de porco, eu comia feijoada e eu gostava bastante, eu comentei isso inclusive na live que nós fizemos com o Moray Gleidson. O Eterno ouviu as minhas orações e eu recebi milagres, ainda me alimentando daquilo. Opa, Moray Fábio, então o que você está colocando significa que eu posso continuar comendo a comida impura que a Torá considera? Claro que não. Uma vez que você ouviu a mensagem, você não é mais ignorante. Uma vez que eu ouvi esta mensagem, eu não sou mais ignorante. Eu não posso voltar. Eu não posso voltar e partir para o mesmo ponto da minha ignorância. Eu não posso fazer isso, porque eu estou incutindo em maldição para a minha própria vida. E é isso, muitas das vezes, que nossos irmãos fazem. E a gente está tentando trazer isso de uma forma muito clara, muito franca, muito objetiva, porque é esse tipo de trabalho que não é feito. Então, se hoje que você conhece a verdade, estou dizendo um ponto só, tá, irmãos? Estou falando sobre lei dietética, sobre lei alimentar. Se você voltar a comer aquilo que era impuro por causa dos seus parentes, por causa de uma reunião que você fizer na sua empresa, você está pecando gravemente para com o Eterno. Quando digo gravemente, é gravemente mesmo, uma vez que você começou uma nova proposta de vida. Irmãos, Yeshua nem falava sobre isso, porque isso era comum. Isso já estava na mente hebraica. Yeshua tem uma mente hebraica. Yeshua não ia falar sobre não se coma alimentos impuros. Ele não precisava falar sobre isso, irmãos. Porque isso já era recorrente. Isso era comum em Israel, não comer o quê? Comida impura. Mas precisava ensinar para quem? Para nós, que não estávamos em Israel, que absorvemos o seu ensinamento dentro da sua palavra. E é isso que o Tanar faz. Vamos lá então. Shemot, Êxodo, capítulo 20. Dentro da leitura da Bíblia, uma Bíblia cristã, a Bíblia de estudo de Genebra. Então falou o Eterno, ou então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o trabalho do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, seja ele estrangeiro ou não, nem a tua serva, esse comentário foi meu, nem o teu animal, nem o forasteiro, voltamos, chamado de ger, o forasteiro, o estrangeiro, das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, ao mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Essa semana nós vamos analisar cada mandamento. Ok? Estamos situados com o tema de hoje. Mensagem número 18.
com o tema A Torá segundo Shemot, Êxodo capítulo 20. Muito bom a gente refrescar. Irmãos, tem tantos trabalhos sobre a lei no YouTube. Eu estou chovendo no molhado, tá? Mas dentro deste canal é importante que nós façamos isso. Para o público que frequenta esse canal, é importantíssimo nós fazermos isso. Gostaria de deixar um abraço para o meu amado irmão Nemias Gomes, do canal Verdade Revelada. Um grande abraço também para o Moré Gleidson Ferreira, lá da página no Instagram, @judaísmo_nazareno_sp, da congregação Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo. Tá? Deixar também um abraço para o nosso amado irmão Shemuel Benini, que eu chamo carinhosamente de Shemuel Benini, do canal Metafisicamente. Um abraço também ao Felipe Cunha, do canal Roche Felipe Cunha, no YouTube, pelas suas corajosas mensagens que são colocadas. Também um abraço para o canal Teshuvah Total. Eu não tenho nenhuma ligação com esses amados irmãos, mas faz um trabalho muitíssimo competente. E também ao canal Torá em Porções, aqui também do YouTube. Tá? Acompanhem esses canais, eu gosto de dar valor ao trabalho alheio. Tá? Isso é muito importante. Se vão mencionar o meu trabalho ou não, isso são outros 500, eu não estou me importando com isso, mas eu faço aquilo que é da minha obrigação no Facebook. E consideração. No Facebook, canal Raízes Hebraicas da Fé, do nosso querido e amado irmão Marlon Ricardo, que eu chamo de Yashar, que é o nome hebraico dele. Todos esses canais que eu coloquei são canais muitíssimo competentes. Eu os recomendo no dia que houver algum problema doutrinário, alguma coisa que destoe, a gente vai lá, conversa com a pessoa, porque ninguém concorda com todo mundo 100%. Né? Isso é normal acontecer, tá, irmãos? Ninguém tem a obrigação de concordar 100%. Então, o que o público faz? Analisa as mensagens, pesa numa balança, mas se você pesar as mensagens numa balança e fazer uma reflexão, pese com a Bíblia, tá, irmãos? Não pesem com achismos. Então, aqui nós falamos sobre Bíblia, sobre Escrituras, que é o que hoje muitos poucos canais fazem. Isso é muito importante deixarmos claro, que as pessoas elas estão carentes hoje de trabalhar com as Escrituras. Elas são feitas para redarguir, para exortar, não é? Para ensinar. As Escrituras são a nossa base de vida. Então vamos trabalhar com a nossa base de vida. A lei de Deus, o que é essa lei? Comentário na página 115 da Bíblia de Estudo de Genebra, edição revista e ampliada. Como uma Bíblia cristã pode te trazer a consciência da Torá Sagrada? Olha que interessante. Vamos fazer então a leitura, que diz assim, inicialmente: a lei de Deus é uma expressão do caráter santo e moral de Deus, como está marcado em Tiago 2, versos 10 e 11. Eu vou repetir, tá, irmãos? A lei de Deus é a expressão do caráter santo e moral de Deus. Será que nós temos a consciência que verdadeiramente isso é a expressão do caráter santo e moral de Deus? Se você critica a Torá, se você critica a lei, você está criticando frontalmente o caráter santo e moral do Eterno. Então, se você faz isso, então você precisa parar de fazer uma reflexão na tua vida. Isso está marcado na Brit Hadashah, no Novo Testamento, Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. Nesse sentido, a lei de Deus é eterna. Olha que interessante, irmãos. Uma Bíblia calvinista falando sobre isso. A lei de Deus é eterna, como o próprio Deus é eterno. Além disso, ela é também a boa dádiva de Deus para a humanidade. Muito interessante, chamando a Torá de boa dádiva do Criador para a humanidade. Isso está em Romanos capítulo 7, verso 12. Olha que interessante, dentro do Novo Testamento, já começamos a fazer o quê? A quebrar certos pilares que negam a Torá dentro do sistema católico protestante, principalmente dentro do sistema católico, porque ainda dentro do sistema protestante existem vertentes que creem na Torá e que guardam, por exemplo, o quarto mandamento.
Deus criou a humanidade e o mundo para operar em conformidade com a sua lei. Nós vamos ver vários e vários pontos dentro deste comentário, desta Bíblia, uma Bíblia cristã, que vai fazer com que você reflita a respeito da Torá. Irmãos, nós vamos fazer podcasts sobre guarda de Shabat, falarmos mais sobre a lei. Essa semana falaremos mais sobre cada mandamento. Acompanhem os nossos podcasts. Tá? Existem sim outros canais que fazem um bom trabalho a respeito disso. O canal Verdade Revelada, o Neemias tem feito isso há quase 10 anos. E aqui nós estamos aproveitando essa oportunidade. Nós já fazemos isso nos nossos grupos de WhatsApp, já há mais de 5 anos. Já fazíamos isso, inclusive, lá desde 2012, quando nós começamos os Hangouts, aqui pelo YouTube mesmo. Todos esses vídeos estão marcados no nosso canal, no canal Fábio Pires. Fizemos isso também no canal As Vozes da Techuvá. Pratico isso na minha casa, entre outros temas. Vou repetir? Vamos lá? Deus criou a humanidade e o mundo para operar em conformidade com a sua Torá, com a sua lei. Por esse motivo, quando a lei de Deus é compreendida e aplicada corretamente, ela é nosso deleite e alegria, nosso caminho para uma vida de sucesso e não um fardo ou maldição. Bingo, como nós falamos em inglês. Então, se você achava que era fardo e maldição, a descrição da Bíblia de Estudos de Genebra, uma Bíblia calvinista, e existem Bíblias arminianas também que falam sobre isso, tá, irmãos? Onde está marcado isso que eu estou falando? Tudo isso que eu falei, eu vou repetir, tá, queridos? É importante que a gente repita, porque o nosso trabalho é um trabalho gradual. E principalmente para irmãos que têm tido, infelizmente, más revelações, né, maus comentários de outras pessoas que não conhecem a Bíblia, e quem critica a Torá, eu já coloco aqui, não conhece as Escrituras. Eu estou em fase de conhecimento das Escrituras, estou no processo de conhecimento. Isso vai fazer quase 10 anos. Mas quem critica a Torá do Eterno não tem um conhecimento escritural para fazê-lo. Vou repetir. Por esse motivo, quando a lei de Deus é compreendida e aplicada corretamente, ela é nosso deleite e alegria, nosso caminho para uma vida de sucesso, em todos os sentidos, né, a gente fala, e não um fardo ou maldição. Isso está marcado, na verdade, em Salmos 112, 1, Salmo 119, verso 14, depois verso 16, depois verso 47 e 48, depois verso 97 a 113, depois verso 127 a 128 e verso 163 a 167. E marcado no livro de Josué 1, versos 8 e 9. Porém, continuando, a identificação, a interpretação e a aplicação correta da lei do Eterno é uma tarefa complexa que exige uma análise das Escrituras como um todo. Ok, verdade. A aplicação da Torá exige-se uma experiência na sua prática. Quanto mais você for experiente na prática da Torá, melhor será para você aplicá-la em tua vida. Deus revelou a sua lei a Adão e Eva. Fantástico, uma Bíblia calvinista falando sobre isso. Revelou mesmo. Mas a maneira oficial que foi revelada foi no Monte Sinai, no Sinai, para Moshe Rabbeinu, para o Moshe, o nosso professor. Em Êxodo capítulo 20. Só que ela já tinha sido mostrada lá para Adão e Rava, para Adão e Eva, irmãos. Repetindo, Deus revelou a sua lei a Adão e Eva na forma de suas responsabilidades gerais, como portadores da imagem de Deus. Isso está marcado em Gênesis, Bereshit, capítulo 1, versos 27 a 30. E na proibição com respeito ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, capítulos 15 a 17. Que interessante, nossos irmãos teólogos reformistas, nos programas que eu assisto, não falam sobre isso. E aqui estou com uma Bíblia reformista, inclusive calvinista, que fala sobre isso. Não estaria acontecendo algum erro, meus amados irmãos, de discurso, algum erro de propagação da mensagem do Eterno? Ora, a própria Bíblia dos nossos irmãos reformistas, ou reformados, ou reformadores, como queiram chamar, fala algo sobre a Torá. E eles ensinam seus discursos
falam diferente. Ou se falam, ou se comentam, que eu sei que fazem comentários, que eu já vi poucos, mas já vi, não falam sobre o Shabat. Não falam sobre completar a lei, a instrução, com a guarda do sábado. Sabe por quê, irmãos? Não querem abrir mão também, ou dar, ou como nós falamos popularmente, dar o braço a torcer a uma determinada corrente do cristianismo, do cristianismo protestante, que faz a guarda do Shabat. Isso chama-se ego. Isso chama-se disputa. Isso chama-se não trabalhar para o reino do eterno. Quando você priva a verdade para as pessoas, quando você esconde a verdade do seu liderado, você não está trabalhando para o reino do eterno. Eu não preciso falar para quem se está trabalhando. Os irmãos já sabem. A imaginação e o bom senso dos irmãos já sabem disso. Vamos continuar. Deus também revelou a sua lei a Noé e aos patriarcas israelitas de várias maneiras apropriadas às suas respectivas circunstâncias. No tempo de Moshe, de Moisés, Deus descreveu a sua lei em detalhes. Então queremos dizer que a Torá, a noção da Torá, que o conceito de bem e mal, porque a Torá nos dá isso, ele já existia desde o começo do mundo. Mas os detalhes desta lei foram dados nas duas tábuas para Moisés, para Moshe. Então você está aprendendo agora de que Avraham já tinha o conceito de certo e errado, dado através da lei do Eterno. Antes, de que Noah já tinha o conceito de certo e errado, dada pela lei do Eterno. Noah ofereceu sacrifício, como que ele aprendeu a oferecer sacrifício? Se o Eterno não o instruiu. E instrução seria o quê? Torá. Adão e Rava já tinham um conceito de bem e mal, porque eles foram instruídos para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E isto é Torá, isto é instrução do Eterno. Eu estou convidando você para fazer um raciocínio conosco a respeito deste tema. Novamente, no tempo de Moisés, Deus descreveu a sua lei em detalhes, de acordo com o estágio da história da salvação em que seu povo se encontrava, e também inspirou a sua primeira codificação. Outras revelações transmitidas ao povo do Eterno pelos profetas do Antigo Testamento também aplicaram a lei eterna de Deus a Israel, especialmente durante o período monárquico, o período dos reis. Isso está marcado em 2 Samuel 23, versos 1 e 2, e 2 Samuel 24, verso 11. Irmãos, por fim, a lei eterna de Deus foi revelada por Cristo. Eu estou lendo Cristo aqui porque eu estou fazendo a leitura da Bíblia cristã. Foi revelada por Yeshua e seus apóstolos, e seus talmidim, seus seguidores, cujos ensinamentos são sintetizados como sendo de autoridade do Novo Testamento. Por exemplo, Mateus 5 até o capítulo 7. Irmãos, uma vez que o caráter de Deus não muda, é imutável, e nunca se contradiz, em nenhum momento os princípios de conduta exigidos num estágio da revelação contradizem outras prescrições. E, no entanto, nunca são exatamente iguais. O que queremos dizer com isso? De que dentro da Brit Hadashah, no Novo Testamento, os conceitos da Torá continuam existindo, irmãos. Fizeram você crer, fizeram eu crer. Lá desde 1996, quando eu estive no protestantismo, quando me converti e aceitei o sacrifício de Jesus, o sacrifício de Yeshua. Perdão. De que esta lei estava morta. E de que Cristo, morrendo na cruz, aboliu a Torá, aboliu a lei. Isso é uma das maiores inverdades, vou colocar, uma das maiores mentiras que nos foi colocado pelo sistema anterior. Continuem conosco, irmãos. Temos mais para falar. Façam esse trabalho de paciência. Estou falando da Torá Sagrada. É importante para os irmãos. E eu sei que vocês vão se ater a esta mensagem. Tenham paciência, irmãos. Nós estamos chegando no final dos tempos.
quanto mais chegamos ao final dos tempos, quanto mais se aproxima a volta de Yeshua, mais você precisa fazer a leitura das Escrituras, mais você precisa fazer oração, mais você precisa acompanhar instruções como essas tão simples que nós estamos passando para os irmãos. Permaneçam conosco, irmãos. A expressão mais complexa da lei eterna de Deus na revelação bíblica aconteceu no período de Moisés, o grande legislador de Israel. Tradicionalmente, a teologia reformada dividiu a lei mosaica em 3 partes: a lei moral, a lei cerimonial, rituais, cultos, etc., e as leis civis ou judiciais, são regras sociais e criminais. Eu não sou contra isso, irmãos. Eu acho que essa divisão foi uma divisão criteriosa, pessoas que não gostam, pessoas dentro do judaísmo messiânico que não aceitam isso. Eu acho que é uma divisão criteriosa, essa é uma visão minha, né, e posso ter essa visão. Continuando, desde que nos lembremos que essas categorias se sobrepõem de várias maneiras, essa distinção tríplice é útil. Vamos continuar. Os 10 mandamentos expressam os princípios morais básicos da lei de Deus, em 10 regras simples, mas abrangentes. Essas leis são declaradas de um modo um tanto abstrato e, portanto, podem ser aplicadas com relativa facilidade a todas as pessoas, lugares e épocas. Que interessante, irmãos. Aplicar a Torá em todos os lugares, circunstâncias e épocas. A lei é eterna. A Torá não morre, irmãos. Abram os olhos. Uma Bíblia calvinista, uma Bíblia protestante, dizendo isto. Por isso que, para mim, a Bíblia de Estudos de Genebra, e nós também vinculamos lá na nossa livraria, na Livraria Kedushá, @livraria Kedushá com K, lá no Instagram. Por isso nós falamos, é a melhor Bíblia de estudo. Porque as outras Bíblias, que eu não vou mencionar o nome, em falta de ética, a gente não pode também fazer esse tipo de coisa, vamos respeitar os que vendem as publicações. Isso é ética, tá, irmãos? Criticar a gente pode criticar, mas eu não vou mencionar o nome. Eu preciso fazer isso. Quem não tem ética aí é um problema da pessoa, me perdoem. Nós estamos aqui para trazer valores para o reino, não para denegrir as pessoas. Mas as outras Bíblias não fazem esse tipo de estudo, não tem esse tipo de trabalho, esse tipo de comentário. Estamos numa Bíblia calvinista. Vamos continuar. As leis judiciais e cerimoniais, porém, são estreitamente ligadas a aspectos e circunstâncias da época. As cerimônias foram criadas para o culto no tabernáculo e no templo. E as leis judiciais visavam guiar Israel como nação teocrática, supostamente, porque depois eles pediram um rei, né? Era para o Eterno guiar a nação de Israel, única e exclusivamente. O Eterno tão bondoso e misericordioso que ele permitiu que houvesse um rei. Israel quebrou a cara com o primeiro rei, Shaul, para que depois fosse agraciado com um rei segundo o coração do Eterno. Esses aspectos da lei de Moisés são relativamente difíceis de serem aplicados à era do Novo Testamento, pois as cerimônias e a organização política de Israel se cumpriram em Yeshua. Sim, de uma certa forma, isto é verdade, porque ele fez o sacrifício, Baruch Hashem. Então foi até ele. Tanto é que depois os sacrifícios que foram feitos após a morte de Yeshua não foram aceitos pelo Eterno. Vamos falar sobre esses detalhes depois. Passou o grande terremoto, as portas do templo abriam sozinhas, eram portas pesadíssimas. Isso está narrado no Talmud, inclusive. Ainda assim, os princípios morais que alicerçam as leis cerimoniais e judiciais ainda devem ser aplicados ao nosso tempo. Que maravilha ler isso. Que bênção ler isso. Eu vou repetir. Ainda assim, os princípios morais que alicerçam as leis cerimoniais e judiciais, o processo de julgar alguém, devem ser aplicados ao nosso tempo. Ainda assim que o Eterno exerça a misericórdia grandiosa nas nossas vidas, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões que cometemos todos os dias, a começar pelos nossos pensamentos. Por fim, estamos terminando essa live. O próprio Novo Testamento orienta
o modo de vida daqueles que servem ao Eterno. Então, aqui está marcado dos cristãos, do período posterior ao ministério de Cristo aqui na Terra, ao fornecer suas próprias regras ou leis. A vida cristã não é desprovida de leis externas. Olha que interessante. Jesus ensinou vários princípios morais e demonstrou repetidamente como seus ensinamentos eram aplicações verdadeiras da lei de Moisés. Eu vou repetir agora. A vida cristã não é desprovida de leis externas. Jesus ensinou vários princípios morais e demonstrou repetidamente como seus ensinamentos eram aplicações verdadeiras da lei de Moisés. Querem os temas? Mateus, capítulo 5 ao 7. Mateus, capítulo 12, verso 11. E 12. Marcos, capítulo 2, versos 23 a 28. Os apóstolos também ensinaram os mandamentos de Deus à igreja. Estou fazendo a leitura de uma Bíblia cristã, tá, irmãos? Está marcado isso em João 13, verso 34. 1 Coríntios 14, verso 37. 1 João 2, versos 7 e 8. E mostraram em várias ocasiões que essas prescrições eram aplicações da revelação do Antigo Testamento. Pronto, irmãos. Não há nenhum tipo de comentário pelos antinomistas. Antinomista é aquele que rejeita a lei. Antinomista que está dentro, muitos deles estão dentro do movimento pentecostal ou neopentecostal. Antinomistas que estão também dentro de outros grandes movimentos dessas igrejas novas, essas chamadas igrejas pretas com seus coaches, dando mensagens para massagear principalmente o ego, que não ensinam, por exemplo, que fazer tatuagem é um grande pecado contra a vida espiritual. E aguardem, nós vamos fazer um tema sobre tatuagem, sobre marcações nos corpos e o problema espiritual disso, marcações e perfurações. Nós vamos fazer esse trabalho. O Eterno, se Ele desejar, vai nos permitir fazer esse trabalho. A nossa vontade é essa. Se Ele nos permitir, Baruch Hashem. Eu não sei se daqui meia hora estarei acordado, na verdade. Tudo depende dele. As igrejas cristãs entraram com uma dose cavalar de mundanismo nos últimos 30 anos. Grandes ministérios adentraram o rock nas suas igrejas. Esta perversão da música feita por Satanás. E não se dão conta de que isso prejudicou a milhares e milhares de pessoas que permaneceram da mesma forma. Buscaram ao Eterno com sinceridade? Sim. Mas permaneceram da mesma forma, sem santidade, sem preocupação, com uma mudança real de vida. Uma pessoa que usa piercing, está cheia de tatuagens, ou usa um moicano na cabeça, eu sei muito bem do que eu estou falando, porque vim do movimento punk no final dos anos 80, início dos anos 80, 90 em São Paulo. Tive uma banda de rock, por exemplo, e a música era uma grande droga na minha vida. A música secular, profana, o rock, eu quero dizer, e vários outros gêneros também. Hoje não escuto absolutamente mais nada. E deixo um alerta, e deixo também, inclusive, um estudo que nós fizemos, satanismo na música rock. Essas igrejas estão erradas, permitiram o mundanismo, sendo alimentadas por membros de sociedades secretas, servos de Satanás. Tudo isso para desobedecer a lei do Eterno. E o que eu estou falando aqui, eu estou garantindo aquilo que eu estou falando que seja verdade. Pois eu presenciei isso também, inclusive, pois me converti num grande ministério que promovia o chamado rock gospel. Fiquei 6 meses, não aguentei mais aquilo. Então, irmãos, nós estamos evidenciando aqui que a lei do Eterno, ela é eterna. A Torá de Hakadosh Baruch Hu, ela é eterna e precisa fazer uma mudança na tua vida. Se você vai pecar dentro da tua techuvá, nós pecamos, eu pequei na minha techuvá e peco, infelizmente, mas eu faço techuvá por isso, faço o meu arrependimento por isso. E peço a misericórdia do Eterno. O grande problema é que as pessoas não querem pedir misericórdia de suas vidas e acham que as suas vidas estão aprovadas por Hakadosh Baruch Hu. Lê de engano seu se você pensa isso.
Espelhe-se na Torá do Eterno. Espelhe-se na vontade do Eterno. Quando o Eterno fala para não fazer marcações no teu corpo, não faça, irmãos. Não importa o que o teu líder tatuado vai dizer. Não importa o teu líder tatuado, ex-membro de banda de rock no Brasil, nos anos 90, nos anos 80, o que importa? Não importa o que ele vai dizer. Ah, pode ouvir rock sim, não tem problema não. Pode ouvir rock cristão. Afaste-se disso, irmãos. Afaste-se de seriados de televisão. Santifique a tua vida. Não fale palavrões. Não esteja com pessoas jocosas. Não siga a moda. Tenha uma forma decente de se vestir. Tudo isso a Torá coloca para nós. A Torá é vida. E as pessoas estão oferecendo morte para vocês. Acordem, irmãos. Muitos milhões estão sendo enganados nas igrejas protestantes. Inclusive também dentro do judaísmo messiânico, porque acham que passam para o judaísmo, agora eu posso fazer o que eu bem entendo, eu era oprimido no cristianismo, agora no judaísmo enganam-se também, porque deveriam ser ainda mais santos. Nós precisamos buscar a nossa santidade. Quem vos fala aqui não é uma pessoa perfeita, muito ciente dos meus pecados e das minhas transgressões. Mas busco todos os dias agradar ao Eterno. Santifique o seu pensamento, santifique a tua vida, santifique as tuas palavras, santifique a tua atitude, santifique aquilo que você lê, santifique aquilo que você assiste, santifique aquilo que você ouve, santifique sobre as tuas amizades. Nem que seja para viver sozinho, santifique-se. Bendito seja o Eterno por isso. Terminando, meus queridos, quando Paulo declarou não estar sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Yeshua, da lei de Cristo, 1 Coríntios 9, 21, por exemplo, ele quis dizer que tinha a obrigação de guardar toda a lei de Deus do mesmo modo que Cristo e os apóstolos, que maravilha ler isso, a haviam aplicado às circunstâncias da chamada igreja primitiva. Devemos seguir o exemplo de Jesus e de seus apóstolos e discernir os princípios morais ensinados ao longo das Escrituras e aplicá-los zelosamente à igreja e ao mundo de nosso tempo, que é aquilo que muitas das vezes a igreja não quer fazer. Afaste-se de más influências, irmãos. É tempo agora de você ser separado. A Kadosh Baruch Hu está separando o joio do trigo. Afaste-se, irmãos, daquilo que não está nas Escrituras. Mensagem número 18, podcast canal Fábio Pires, com o tema A Torá segundo Shemot, capítulo 20. Eu agradeço imensamente as pessoas que estiveram conosco. Nem todos se manifestam aqui nos comentários. Podem se manifestar, viu, meus queridos? Fiquem à vontade. A gente traz algumas mensagens para reflexão. Muitas das vezes a gente sabe que a gente é um pouquinho mais firme, nós precisamos ser. Eu estou sendo firme comigo mesmo em primeiro lugar, tá, irmãos? Aqui nós não somos, eu não sou profeta, eu não sou atalaia. Quem sou eu para me comparar aos antigos atalaias, né? Eles eram homens tzadekim, como falamos no hebraico, eram homens verdadeiramente santos e cheios da Ruach HaKodesh. Nós estamos buscando isso. Nós vivemos um tempo muito negro, um tempo muito denegrido, um tempo muito maculado, um tempo onde as pessoas não têm compromisso mais com o Eterno. E cuidado, hein, irmãos? Quando as pessoas não têm compromisso com o Eterno, elas querem chamar você também a não ter compromisso com o Eterno, tá? Nós vamos fazer trabalhos mais fortes aqui. Meu querido e amado irmão, Shemuel Benini, shalom, querido. Que o Eterno te abençoe, viu? E abençoe a todos aqueles que estão ouvindo o nosso trabalho. Nós vamos fazer trabalhos um pouco mais diretos, um pouco mais fortes, falar sobre a santidade do Eterno, porque isso também é o retrato da minha vida. Então você quer verdadeiramente servir ao Eterno? Em primeiro lugar, tenha um primeiro ponto na tua vida que é fundamental, porque se você não tiver este ponto, você não vai conseguir andar, não vai conseguir continuar na tua caminhada. Chama-se humildade. Através da humildade, nós reconhecemos a nossa condição. Através da humildade, nós reconhecemos o nosso estado de penúria perante o Eterno.
E se você hoje tiver essa humildade, eu vou fazer uma oração aqui no final, uma brachá, uma tefilá, no caso, para que o Eterno venha a derramar o seu Espírito sobre todos nós no final dessa mensagem. Eu nunca fiz isso, eu vou fazer, eu estou sentindo no meu coração para que nós façamos isso, tá, irmãos? Para que os irmãos possam ser abençoados, né, pelo Eterno, e que esta mensagem possa falar aos vossos corações. Acompanhe conosco na quarta-feira, nossa próxima mensagem, no dia 26, a continuação do tema que nós estamos tratando, né? Mensagem 18 do canal Fábio Pires, com o tema Torá segundo Shemot, capítulo 20. Vamos orar então, irmãos. Pai querido, nós te louvamos. Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que o teu nome seja louvado para todos sempre. Que as tuas benéfices possam recair sobre as nossas vidas. Que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós. Nós pedimos, Pai querido, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor trate as nossas vidas. Como pessoas que precisam de Ti, pois declaramos que o Senhor é o único e verdadeiro Elohim de Israel e das nações. Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Elohim Todo-Poderoso. Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Aquele que agiu no início deste mundo, libertou o povo das mazelas do Egito, abraçou aqueles que foram conversos pela palavra de Yeshua e ama a todos dentro deste reino, deste planeta. Nós te agradecemos, meu Pai amado, imensamente, porque o Senhor nos mantendo vivos. Nós estamos aqui hoje falando da Tua palavra, é porque o Senhor tem um propósito e um plano nas nossas vidas. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a todos os nossos amados irmãos, os quais alguns eu conheço pessoalmente, que o Senhor abençoe essas pessoas que estão aqui conosco. Trate de suas aflições, trate dos seus problemas. Pedimos pela misericórdia do nome do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, aquele que morreu no madeiro, cujo sacrifício não é lembrado por nós. E nós teríamos a obrigação, Senhor, de lembrar desse sacrifício todos os dias. Nós falhamos. Obrigado, Pai, pela nossa comida, pela casa que nós temos, pelo pouco dinheiro que nós temos. Obrigado pela palavra que vem sendo ministrada através de tantos irmãos que trabalham aqui na rede social. Pedimos que o Senhor abençoe essas pessoas, aqueles que estão passando por problemas, os que estão passando por problemas psicológicos, inclusive, aqueles que estão passando por aflições espirituais. Pedimos que o Senhor os cure, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o Senhor trate da vida desses queridos e amados irmãos, Pai. Te agradecemos imensamente por tudo que tens feito por nós. Dá-nos uma semana de paz, de shalom. Trata daqueles que estão nas camas de hospital, entre a vida e a morte. Abençoa a vida dessas pessoas, Senhor. Aqueles que estão nas prisões, que se arrependeram de seus pecados, aqueles que não se arrependeram, mas vão se arrepender. Abençoa essas pessoas, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Não é pelo nosso nome, nós não temos força de absolutamente nada, Pai. Muitas das vezes não temos forças nem para orar. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor exerça a Tua misericórdia sobre nós, pecadores que somos.
Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Eu peço até desculpas aos queridos irmãos por esse final, e a gente fica tocado e emocionado muitas das vezes, né? Quando oramos ao Eterno. Acompanhe conosco, então, no dia 26, o próximo podcast, com o tema A Torá, segundo Shemot, capítulo 20. Nós vamos falar dos mandamentos agora, tá, meus queridos irmãos? E tenho certeza que isso vai trazer bênçãos para a vida dos irmãos, da mesma forma que quando eu leio a palavra do Eterno, eu sou sempre abençoado. São momentos ricos que nós temos, que o Eterno nos proporciona. Um grande abraço a todos vocês, meus queridos. Que o Eterno vos abençoe a todos. Que o Eterno faça resplandecer a sua luz sobre a vida e o coração de todos. Se vocês quiserem deixar mensagens, né, no nosso e-mail, nós sempre colocamos aqui no e-mail fabio73b@gmail.com. Então você é livre para mandar mensagens para nós, dúvidas, será muito bem recebido. Nós vamos respondendo na medida do possível, tá, queridos? E certamente esse trabalho, orem por nós também, orem pela minha vida. Nós precisamos orar uns pelos outros, isto é fundamental, tá, irmãos? Orem uns pelos outros, consolem uns aos outros, chorem uns com os outros, abençoem uns aos outros, alegrem-se uns com os outros, pois foi isso verdadeiramente que Yeshua nos deixou, um dos temas que Yeshua nos deixou, não é isso? Muito obrigado, que o Eterno vos abençoe, shalom, shalom, um grande abraço, um beijão no coração de todos vocês.